Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Esse aqui é um evento conjunto, um evento da Rede Agendas de Direito Civil Constitucional, um evento que, no momento, integra aqui na sala, presencialmente ou remotamente, pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, do curso de mestrado, pesquisadores do curso de mestrado do Centro Universitário SESMAC, e aqui a gente abraça os colegas da Rede de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, que é o grupo vinculado à UFPE, com o grupo Direito Privado e Contemporaneidade da UFAL. Nós estamos reunidos hoje para discutir o tema da propriedade e suas dimensões contemporâneas. Para ser expositora do tema, a professora Everilda Brandão Guilhermino, doutora pela UFPE, autora de livros tratando do assunto, pessoa de todos nós conhecida, que fez o grande favor de acordar cedo hoje para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre propriedade. Na dinâmica do nosso trabalho, a professora Everilda vai fazer uma breve exposição, depois eu vou servir como moderador, como facilitador, mas só no nome, porque eu vou fazer umas perguntas bem complicadas para a professora Everilda, para ela ajudar a gente a entender melhor o assunto, e na sequência, os colegas que estão aqui na sala com a gente também vão poder fazer as suas intervenções. Tá? Everilda, como sempre, é um prazer, uma satisfação poder dividir aqui um tempo, ainda que pequeno, com você e ainda que à distância. Seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Marcos. Meu amigo do peito esquerdo, Marcos. É sempre tão bom estar aqui e um convite de Marcos, a gente se sente honrado por ser convidado. Então, é só ele chamar que eu já estou aceitando, já sei o que é, já está tudo feliz. Aliás, nem sei nem o que é, mas já estou aceitando. É um prazer estar aqui, ainda que virtualmente. Queria estar com vocês aí na UFAL, porque o contato presencial é sempre bom. Então, sintam-se abraçados e cumprimentados ainda aqui virtualmente. Cumprimentando aqui Yolanda e Leiva, que são minhas que estão fazendo mentoria comigo, são sempre bem-vindas. Karina também, e já está aqui também em reta final. Yasmin, eu te entendo, sei o que é essa reta final, é uma agonia sem tamanho. Estava aqui te ouvindo com o maior prazer. E falar de propriedade é um prazer gigantesco, falar em direito civil como um todo é muito bom, mas a propriedade em si sempre foi uma paixão, e por isso meu mestrado e doutorado, e praticamente tudo que eu escrevo sempre com o viés existencial, mas muito com o viés patrimonial, que não deixa de ter a sua vinculação com o existencial. Aliás, quando o direito existencial vira esse protagonista no ordenamento jurídico brasileiro, que redimensionou e deu sentido e humanizou o exercício da propriedade, porque essa que sempre foi de forma clássica, individualizada, egoísta, descompromissada, recebe um outro contorno a partir do Estado Social. E é a partir daí que os meus estudos começaram para analisar esse pertencimento nesse final do século XX e começo do século XXI. Porque estudar a propriedade é um tom abaixo. A gente estuda o pertencimento, que é um tom acima. O que é essa apropriação de bens? Qual é o sentido que o Código Civil dá hoje a partir de um projeto constitucional para a acumulação de bens? Acumular é possível? Sim. Acumular muito é possível? Sim. Existe limitação para a acumulação? Não. Você pode ficar muito rico, mais rico do que o mais rico, e não tem ordenamento jurídico que limite o quanto você pode acumular. Mas os ordenamentos limitam o que você pode fazer com essa acumulação. E essa ideia é a contemporânea de propriedade. Você pode ter, você pode apropriar-se, você pode acumular sem fim, mas existe responsabilidade na sua acumulação. E cada vez mais a vida comum vai dando desafios ao direito sobre onde está essa responsabilidade da apropriação. Onde está essa responsabilidade no conjunto de bens que eu consigo guardar individualmente? Num primeiro momento, a gente imaginou essa responsabilidade como as esmolas, como a caridade, tudo no terreno do conselho. E conselho ninguém segue, né? Porque se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava de graça, e com certeza, se fosse pago, alguém seguia. Então, você tem uma
como é que eu diria, esse início, né? Um conselho de você seja bom, seja justo, seja caridoso. Então, eu ia ali no final do ano, dava aquela cesta básica para os pobres, contribuo na igreja. Se eu tiver uma empresa maior, eu vou lá no Teleton, ou então no programa lá da Unicef, e faço a minha caridade. Só que o contorno de responsabilidade, a partir da Constituição de 88, para essa propriedade de hoje, é um contorno objetivo. Temos deveres determinantes. Não quer dizer que tudo esteja em regras. Esses deveres podem estar em princípios, mas eles estão no ordenamento. E eles estão como dever jurídico, eles não estão lá como conselhos. Então, quando a Constituição diz que o projeto dela é um projeto de uma sociedade livre, justa e solidária, que é o artigo 3º, inciso 1º, o solidário não está lá por acaso. O solidário está lá buscando, tanto no texto constitucional quanto no infraconstitucional, os contornos, as dimensões, a cara desse solidarismo. E a gente vai encontrando, de forma bem interessante, no final do século XX, na virada para o XXI, esse solidarismo modificando a estrutura da propriedade, sem precisar o legislador mandar. E, curiosamente, esses modelos criativos estão fazendo o caminho inverso, querendo entrar no ordenamento e ainda se encontrando resistência para isso. O melhor exemplo disso é a multipropriedade. É uma estrutura de pertencimento muito criativa, muito disruptiva em relação a tudo que a gente já viu na vida em termos de propriedade, e ela demorou para chegar no sistema. Eu lembro que eu dava aula disso e ficava naquela agonia, isso não pode ficar no terreno obrigacional, isso tem que virar direito real. No dia que virou lei, acho que eu nunca recebi tanta mensagem na vida. Eu tive 2 momentos acadêmicos que estourei de mensagem. Foi quando a multipropriedade entrou na lei, que os meus alunos faziam, entrou, chegou, finalmente. E quando Inesita Barroso morreu, porque eu dei aula uns 10 anos, dizendo que Inesita Barroso tinha esquecido de morrer, e um dia ela morreu. Aí meus alunos todos mandavam ir para o enterro, porque Inesita Barroso já tinha mais de todos os anos que você podia calcular na vida. Vocês não sabem nem quem é Inesita Barroso, né? É uma pessoa do mundo da viola, era uma cantora que tinha um programa no Canal Brasil, mas ela era tão velha, que ela enterrou Oscar Niemeyer, e já estava velha quando ele morreu. Então, era assim, era a multipropriedade Inesita, mas que Deus a tenha em um bom lugar. Então, a multipropriedade faz uma disrupção na estrutura da propriedade que é interessantíssima de se conhecer. Porque, classicamente, desde que o mundo é mundo, e eu digo desde que o mundo é mundo, desde a Revolução Francesa, num corte aqui histórico, a propriedade é analisada de 1 para 1. Então, um direito para uma pessoa, um direito de pertencimento exclusivo para uma pessoa. Ainda que em condomínio a coisa é em si, mas cada condômino tem de forma exclusiva o seu quinhão. Então, nesse sentido, continua 1 para 1. E aí vem um 1 para 1 que só podia ser dividido no espaço. Eu posso lotear, por exemplo, um terreno, eu posso dividir o condomínio edilício em áreas privadas e comuns, mas eu sempre divido no espaço. A dividir no tempo. Por que isso é de uma disrupção absurda? Porque nós vivemos sempre no mundo analógico e começamos a ir para o mundo digital. Então, o Código Civil, pensado no analógico, para o analógico, só podia ter dimensões físicas da coisa. Ela não conseguia ter, o legislador não chegava a ter dimensões espaciais, fluidas e incorpóreas de um bem. É da natureza do direito, é da natureza do Código Civil, porque ele foi feito assim. Ninguém vai querer dizer que o direito de 1916 iria pensar na propriedade digital. Não era o tempo histórico ainda. Então, quando você vem com a multipropriedade, é o direito botando o pezinho numa piscina para ver se tem água e para ver se a água é fria, para tentar entender novos contornos de propriedade. Porque para chegar no direito digital, ainda está demorando. O Código Civil continua analógico,
o Código Civil continua tendo uma dificuldade enorme para bens incorpóreos, e a multipropriedade é uma prova de que o direito está tentando, mas ele está tentando a passos curtíssimos, porque o direito civil é medroso, é conservador, é corpóreo, é acumulador, e é muito difícil para ele abarcar os bens digitais. Então, o que é que ele faz? Tudo que é corpóreo, o direito civil, tudo que é incorpóreo e digital e fluido, o direito civil tem que colocar fora do Código Civil. Então, é por isso que a gente tem um Marco Civil da Internet, a gente tem, deixa eu lembrar aqui de outras leis, me ajuda aí, Marcos, o meio ambiente, a tutela do meio ambiente, a LGPD, tudo fora do Código Civil, porque ele não abarca uma linguagem que não seja a estrutura que ele conhece há 2000 anos. Então, a multipropriedade vem dividindo a titularidade no tempo. Como é que eu posso ser titular perpétuo sobre todo o bem, mas apenas por 3 meses por ano, ou 4, ou 5? Então, eu mantenho a titularidade clássica dela ser perpétua e dela ser de 1 para 1, mas eu faço isso por um tempo determinado, porque na estrutura clássica esse tempo é o para sempre sobre a coisa toda. E aí eu permito essa forma criativa de que cada titular pode exercer de forma plena, sem estar com aquele condômino, sem estar com aquele co-titular chegando na porta a qualquer hora, e entrego aquela propriedade num determinado tempo pré-determinado, né, para ser aqui redundante. Mas aí, o que é interessantíssimo nesse projeto solidarista da Constituição Federal? A multipropriedade vem para materializar uma das questões mais contemporâneas da propriedade hoje, que é a não ociosidade. Porque a marca individual tinha como característica ou como efeito colateral aí uma grande ociosidade. Basta você ver os casarões maravilhosos que tem em Recife, em tantas cidades históricas. Como é que um prédio que hoje abarca um órgão estatal inteiro, por exemplo, o TRE em Recife é a coisa mais linda do mundo, no casarão do século XIX, como é que uma pessoa sozinha pode ter morado em tanto espaço? Então, você tinha os barões, os coronéis, as pessoas do café, do algodão, eles moravam em casas de 400 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, não tinha limite para os casarões antigos, que são tão lindos, mas que chegava a abarcar uma viúva baronesa, por exemplo, sozinha, talvez com alguns escravos, porque era chique viver num espaço tão grande sozinho. Então, você tem uma pessoa morando em 1.000 metros quadrados, enquanto você pode ter 100, 200, 500 pessoas morando em 30 metros quadrados. Então, o espaço urbano, que precisa abarcar todos, começa a ter os seus problemas de urbanismo, porque muitos precisam ocupar, mas o espaço físico não comporta mais. Então, a ociosidade de tantos bens fechados por pessoas que não queriam alugar vão contra esse projeto solidarista da Constituição. Então, a multipropriedade permite que esse bem que ficaria ocioso grande parte do ano possa ser ocupado por muitas famílias, muitas pessoas, não necessariamente família. Ao exemplo das casas de veraneio, porque a multipropriedade nasce do turismo. Então, quem tem aquela casa de praia, que só usa em janeiro, fevereiro no máximo, fica o resto do ano gastando com piscineiro, e com jardineiro e com tudo que tem lá, porque não tem mais tempo, está trabalhando o ano inteiro. E aí vem outra pessoa e ocupa nesse espaço, nesse tempo em que ele estaria ocioso. E você não tem o dissabor de ter que tolerar outra pessoa em casa, porque isso também, às vezes, é chato, né? Você tem uma casa para 5 herdeiros, e aí cada um tem suas famílias. Qual é o dia que eu vou na casa de praia? Porque eu vou levar 5, tu vai levar 8, não cabe todo mundo. E no seu tempo, você utiliza. Então, a disrupção da multipropriedade é espetacular, porque em cima desse modelinho, desse exemplo, você consegue viajar pelo tempo histórico de formação da estrutura
do pertencimento no mundo, não é só no Brasil. Se você olhar o direito romano, tem sua característica, o direito medieval, esse direito pós-Revolução Francesa, e agora esse último, com o acesso e o compartilhamento. Eu faço essa linha histórica lá no meu livro A Tutela das Multititularidades, e Marcos, aqui no nosso bate-bola, me deu a oportunidade, eu vou mostrando esses tempos, essas estruturas diferentes, mas para a multipropriedade, e você consegue ver 2.000 anos de formação da propriedade se modificando ao longo do tempo. E aí uma marca muito importante também, que eu acho desse tempo atual, é aquele que o professor Paulo Lobo chama de propriedades ou titularidades constitucionalizadas. Foi a partir desse nome que eu diria que eu consegui o coração do meu doutorado, que é você entender que o pertencimento vai muito além dessa estrutura clássica da propriedade do direito civil. Eu imaginava que eu estava estudando propriedade, e eu lembro do dia que ele disse assim, você não está estudando propriedade, você está estudando pertencimento, porque existe um pertencimento que não encaixa na propriedade. E foram os bens difusos que eu fui tratar e que vi Yasmin aqui tratando com tanta propriedade. Então, você tem de uma propriedade de 1 para 1, titularidades constitucionais que não encaixam no 1 para 1, nem na estrutura e nem na função. Então, uma propriedade que chega a ser sem face, de tão... aliás, eu tiro o termo propriedade que fica impróprio aqui, porque eu quero dizer, uma titularidade sem face, porque ela é tão pulverizada que eu não consigo enxergar o dono dela, porque todos são donos, como o meio ambiente, o patrimônio histórico, a cultura, o idioma e por aí vai. Quando lá na terra Yanomami, um idioma indígena começa a ser extinto, o que está extinto é a nossa cultura. Então, aparentemente, o idioma é da tribo, mas, constitucionalmente, aquela titularidade é do Brasil inteiro. Nós perdemos, quando uma tribo Yanomami perde o seu idioma, porque está sendo extinta, por exemplo. Então, a titularidade dos quilombolas, a titularidade dos bens difusos, a própria posse indigenata, são formas diferentes de apropriação de bens e que é uma marca da contemporaneidade. Você entender que o bem passa a ter um recorte e uma proteção constitucional a partir do projeto solidarista da Constituição, um projeto que pensa na pessoa humana, que pensa na defesa do meio ambiente, que pensa na defesa da cultura, que pensa na sociedade, em seus bens da vida ou os bens do espírito, como costuma se dizer e escrever quando se está falando dos bens comuns. Porque nós, nessa virada de século, nós passamos a ter uma geração muito mais preocupada em saber de onde vem o alimento que come, a roupa que veste, o que é que está em jogo no seu jogo de consumo. Isso tudo com a marca de solidarismo que vem para a propriedade individual, mas que vem também para formar novas titularidades. Então, a posse indigenata, por exemplo, é uma marca dessa constitucionalização. Eu entender que no Brasil, que eu dou uma titularidade à União, porque eu preciso de uma estrutura formal para ela, mas eu não preciso necessariamente de um registro cartorário, que é o que marca a propriedade individual. O índio é a própria natureza e ele é o titular dessa posse única, sem registro, que não chama-se de propriedade justamente porque não tem registro, mas ela tem uma titularidade direta da Constituição, com uma espécie de tombamento imaginário, mas é mais do que um tombamento. É realmente uma titularidade sem registro cartorário, porque a propriedade individual não encaixa nesse modelo. Isso é a disrupção das titularidades constitucionais. O texto constitucional diz desse grupo, é de todos. E aí a curiosidade da propriedade quilombola, ela tem essa ideia de resguardo da tradição dos quilombos,
o respeito histórico pelos quilombos, tanto quanto o respeito dos povos indígenas, e ontem foi Dia dos Povos Indígenas, que é todo dia, né? Mas ontem o famoso 19 de abril, e na propriedade quilombola eu posso falar de propriedade, porque ela tem registro. Uma pessoa pode, que mora num terreno que a lei considere propriedade quilombola, ela vai ao cartório e ela tem como conseguir o registro da propriedade quilombola. O índio não precisa ir ao cartório registrar a reserva. Essa reserva é demarcada constitucionalmente. Vocês lembram da guerra que foi para demarcar a reserva Serra do Sol? Precisou o Supremo fazer um grande julgamento histórico para isso, mas você demarca um pedaço físico de terra sem dar uma matrícula específica para cada um. Isso só é possível num formato muito contemporâneo, porque nós sempre conduzimos a propriedade pelo registro individual, um para um. Então, o contorno contemporâneo do pertencimento é você sair do individualismo. Essa é a grande marca desse tempo. E quando você sai do individualismo, você sai estruturalmente nessas outras formas de pertencimento, propriedade quilombola, a posse indigenata, a multipropriedade, e você tem a coisa mais disruptiva dos últimos 300 anos, que é o direito de acesso, porque a discussão do direito de propriedade é o que fazemos com quem não quer ter. Como é que o direito lida, como é que a economia lida com uma geração que não quer se apropriar de bens, uma geração que quer a experiência do bem, mas não quer a titularidade do bem. Se você imaginar isso, é um choque para o direito civil desde o Justiniano, o Corpus Iuris Civilis. Nós vivemos para apropriar. Apropriar foi um status social. Se você vai casar, a menina diz, mãe, estou apaixonada. A mãe pergunta logo, minha filha, esse rapaz tem propriedade e faz o quê? Imagine Marcos, quando foi pedir a mão de Lina, chegou lá jovem, 50 quilos mais magro, e dizia, meu sogro, meu senhor, eu quero desposar a sua esposa, mas o senhor, rapaz, sem era nem beira. Por quem é você para casar com a minha filha, né? Lá no interior, quem tem carteira assinada já é um partidão. Então, a pessoa já mostrou a CTPS, já está noiva. Porque ter acesso a bens era muito importante, é um status muito grande. Aí você chegar, pelo menos na minha época e a de Marcos, né, chegar de carro para namorar já era casamento certo, o rapaz é bem nascido. E hoje o rapaz chega de Uber. E a sogra já olha com aquela cara, minha filha, esse rapaz não tem nenhuma bicicleta, ele vem de Uber namorar, ele vem na bicicleta do Itaú alugada, esse rapaz não pode ter um futuro bom, porque toda a personalidade, toda a dignidade da pessoa humana, a felicidade, tinha seu conteúdo a partir da propriedade. Não é à toa que a gente regulou primeiro a propriedade e depois a pessoa humana. Se você olhar desde quando a propriedade está no sistema e desde quando a imagem, a honra, a privacidade estão no sistema, você percebe como a gente desconsiderou a pessoa durante tanto tempo no ordenamento jurídico. Então, essa geração que não quer titularidade, não quer acumulação de bens, preocupa o sistema. Porque, por exemplo, o setor imobiliário sofre a maior crise desde que o carro foi inventado. Tanto que tiveram agora que inventar as assinaturas de veículos para ver se o sistema respira, porque como é que eu vou vender carro para uma sociedade que não quer ter carro? Para uma juventude que não quer se apropriar de bens? Porque lá na época de Marcos, que é bem mais velho do que eu, todo menino, principalmente os homens, o sonho era completar 18 anos para dirigir, e os que podiam já para ganhar o primeiro carro, às vezes até para ir para a faculdade, porque passou na faculdade e ganhava um carro. E hoje essa geração não quer ter carro, quer andar de Uber. Por quê? Porque a forma de olhar a acumulação de bens mudou. Para a minha geração e a de Marcos, e da nossa para trás, o acumular dava felicidade, dava estabilidade, essa sensação de meu chão era importante. Para a nova geração, esse acúmulo é pesado, é uma âncora.
e eles querem voar. Não é à toa que o nômade digital é a profissão mais desejada por essa geração do mundo digital, porque você imagine a mudança que vai para o caminhão, minha e de Marcos, que adoramos livros, professor Barros, que também é aí de vocês, nosso amigo de muito tempo, você vai para uma mudança, metade das caixas é de livro. Uma vez eu me mudei e o rapaz do caminhão disse assim, minha senhora, onde é que a senhora já arrumou tanto livro? Porque ele não estava preocupado em caixas de livros. E eu, sem noção, eu colocava a caixa inteira de livros. Então, haja coluna para aquele rapaz puxar aquele monte de livro. A geração vamos imaginar, quem tem hoje 50 anos, com um filho de 30, com um neto de 15. Se você pegar o neto, ele tem... O avô vai ter milhões de caixas, o filho já vai ter muita caixa e muita coisa digitalizada, CDs, músicas, livros, e o menino de 15 vai pegar o iPhone e vai dizer, estou pronto, posso me mudar. Porque toda a biblioteca dele está no aplicativo, todas as músicas estão em outra, todos os filmes estão em outra. E isso é o que compõe a nossa vida quando a gente é jovem. E vai crescendo também, o que são os livros que eu tenho, as músicas que eu ouço, e os filmes que me entretêm, tudo isso numa caixinha chamada celular. Então, poder trabalhar em qualquer parte do mundo, poder trabalhar no lugar onde você descansa, poder se mudar sem peso, é uma marca muito importante dessa geração, que mexe com a economia, que está fazendo cada vez mais imóveis, onde você compra um imóvel em Recife ou em Maceió, e se você for transferido para o Rio Grande do Sul, vai ter um imóvel igual, da mesma construtora, esperando que você leve só a mala. Porque já existe esse tipo de imóveis no mercado. Você não compra o apartamento da construtora, você compra um apartamento. Então, se eu comprar em Maceió e eu quiser me mudar para o Rio Grande do Sul, a construtora faz a transferência da titularidade do bem, porque você agora vai ser dono sem custo adicional no Rio Grande do Sul, numa casa igual a que você tem em Maceió, para que você se sinta em casa, com a mesma decoração, inclusive. Então, o mercado imobiliário procurando contornos de negócio para uma geração que não quer se apropriar de bens, que não quer ter, porque ela quer mobilidade. Então, para convencê-la a ter, você tem que garantir a mobilidade. Então, é como uma sala de aula. Em vez de você comprar a cadeira da frente, você compra uma cadeira. A que estiver desocupada, você ocupa. E eu tenho percebido o seguinte, essa titularidade exclusiva vai ficando para gerações mais velhas, porque a gente chega num momento que quer parar de andar. Acho que Marco já começou a ver isso, não querer tanto aeroporto, quando a gente está lá começando a escrever, a palestrar, poxa, eu quero andar o mundo inteiro, eu quero rodar o Brasil todo palestrando. Depois dos 40, a gente começa assim, quantas horas de voo? O voo é direto, porque é muito difícil. Eu fui para Cuiabá o ano passado, eu levei 10 horas para chegar lá, para uma palestra de 40 minutos. Então, 10 horas para ir, 10 horas para voltar, 3 dias de vida envolvidos em 40 minutos, que eu podia ter feito de forma virtual. Então, esse é um contorno de uma propriedade que briga com o clássico, inevitavelmente na frente do inovador, o direito de acesso, aí, como a nova forma que, como é que eu diria, desafia o direito civil, né, dessa geração que não quer ter, quer só acessar. Eu não quero uma estante de livros, eu quero acessar a sua aí no formato digital. Eu não quero ter carros na garagem, eu quero apenas acessar o seu carro para que você me leve para o outro lado da cidade. Eu não quero ter milhões de CDs empoeirados que dá um trabalho danado para limpar e para carregar. Eu quero 50 mil músicas dentro do Spotify, então eu posso ter acesso ao acervo de música de alguém. Então, o direito de acesso como a marca de quem quer ser não proprietário. E, historicamente, ser não proprietário era ser o pobre, era ser o diferente, era o que estava à margem. Hoje, não ser proprietário é uma marca contemporânea da propriedade. Eu não quero ter, não quero acumular, eu sou livre, leve e solto
Eu tenho tudo à mão, com a experiência dos bens, na sua plenitude, mas desconsiderando papéis, formalidades, imposto de renda e por aí vai. Então, já estou vendo que Marcos voltou aqui para a tela, que ótimo. Eu passo a palavra para ele, porque eu tenho medo das perguntinhas dele, não é só vocês que têm, não, tá? Então, pega leve, qualquer coisa, Yasmin resolve, né, para dar a resposta aí. Yasmin está ali de sobreaviso, tá? Eu acho que a gente começa muito bem. Na verdade, o que eu queria fazer só era chamar atenção para alguns pontos, porque a gente tem aqui pessoas que estão em fases diferentes da sua trajetória acadêmica. Ainda tem gente na graduação, tem gente que está na última fase do mestrado, mas tem gente que está começando agora. E o que é que acontece? A tua abordagem de propriedade não é a abordagem que a gente costuma esperar quando a gente abre um livro de direito das coisas mais clássico, mais tradicional. Eu acho que a gente podia começar aqui chamando a atenção para quem está ouvindo a gente. Eu tenho uma propriedade AC e uma propriedade DC. E o C aqui é antes da Constituição e depois da Constituição. Se você preferir, você pode marcar uma propriedade da forma como ela foi estruturada no Código Revogado, no Código do Bevilacqua, e a propriedade a partir dos contornos estabelecidos no artigo 1228 do Código atual, que não pode ser interpretado sozinho, que apesar da redação dele ser anterior ao texto constitucional, ele só entra em vigência em 2003. E por que essa minha preocupação? É porque a gente tem vários regimes proprietários diferentes. A Yasmin falava antes de você começar aqui da distinção, da dicotomia clássica de propriedade pública e propriedade privada e a dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com bens comuns. Porque entre o extremo do bem, que é bem de uso comum de todos, e o extremo oposto do bem individual, egoisticamente pensado, tá? Por exemplo, a sua escova de dente, que é sua e que ninguém mais vai utilizar, a gente tem aí uma área cinzenta enorme de situações. E acho que você falou bem aqui, quando você trouxe a questão dos quilombolas, você trouxe a questão dos indígenas. A gente poderia falar aqui da discussão sobre as pessoas que no Nordeste ocupam terrenos de marinha e seus acréscimos, pessoas que conseguem usufruir da área, mas que tecnicamente não são proprietários. A gente podia conversar aqui sobre o rol dos direitos reais do artigo 1275, que vai tratar sobre concessão especial de uso para fins de moradia. E aí eu vou ter alguém que usufrui da possibilidade de ocupar o espaço para ter um teto para sua família, mas que não tem título de propriedade do teto, porque foi beneficiado por uma política de regularização fundiária, e foi isso que permitiu que ele pudesse finalmente ter um espaço para chamar de seu, vamos dizer assim. Então, normalmente, quando a gente vai pegar livros que falam sobre a evolução da propriedade no Brasil, a gente tem um conceito de propriedade clássica, um conceito de propriedade que pensa no indivíduo, o indivíduo olhando para o seu umbigo, eu sou o dono e o bem tem que satisfazer as minhas necessidades de uso, gozo, fruição, e eu, como dono, posso até destruir da coisa, abandonar a coisa, não vai ter consequência nenhuma para mim em relação a isso, do que eu vou chamar de propriedade funcionalizada. E aí a gente vai entender que o texto do código não mudou, mas talvez a maneira de enxergar o que está escrito no código precise ser ajustada com base na interpretação. Aí eu começo chamando a atenção para quem não lembra, vou até aproveitar o pessoal que está aqui na sala e vou colocar aqui para vocês no chat da sala o texto do artigo 1228 do Código Civil. Me deem um segundo, estou fazendo isso agora para quem está na sala, para quem está ouvindo a gravação, vai me ouvir ler o texto. Ó, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Para mim aqui, eu estou enxergando um proprietário individual, em primeiro momento. Para mim aqui, eu estou pensando na titularidade de coisas que no Código 16 só interessavam para mim e para a pessoa com quem eu estava contratando. Mas aí vem um parágrafo primeiro do dispositivo, que vai me dizer assim: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados em conformidade com o estabelecido na lei especial, flora, fauna, belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Na minha cabeça, em 88, isso aqui foi pensado para estabelecer uma função
socioambiental, uma função ética-ambiental para a propriedade. Mas o que você fala transcende isso. Você está tratando de uma propriedade funcionalizada em todos os aspectos. Eu posso dispor da coisa, eu tenho o direito de reavê-la, mas esse direito de dispor da coisa e reavê-la não é absoluto. As regras de direito concorrencial me impedem de dispor da coisa para propiciar a criação de um monopólio que vai prejudicar toda a comunidade. A possibilidade de exercer interditos proibitórios de qualquer ação possessória vai depender de eu comprovar a utilização de acordo com a função econômica social. Então, para mim, o parágrafo cumpre a função de delimitar o alcance daquele sentido egoísta de propriedade. Tá? Mas aí, o que eu quero perguntar para você é se essa percepção, que me parece clara nos artigos doutrinários, chegou no judiciário. Porque o meu ponto de debate aqui é o seguinte: eu continuo indo para várias de conflitos agrários, continuo indo para discussões nos tribunais, e parece que a perspectiva do julgador é a perspectiva da propriedade clássica, da propriedade individualizada. Com honrosas exceções, basicamente, tá certo? As decisões levam em consideração um paradigma que, para mim, ainda existe, mas que não deveria ser o paradigma dominante. Na tua vivência, você acha que esses novos contornos da propriedade estão bem recebidos pelo judiciário? O judiciário tem atuado nesse sentido para confirmar essas questões? Ou a gente ainda tem coisas para avançar em matéria de entendimento judicial desses tópicos? É uma excelente pergunta, Marcos. Eu tenho me assustado em ver que ainda causa susto no judiciário esses contornos da nova propriedade. A gente aqui no mundo acadêmico, doutrinariamente, acha tudo muito empolgante, muito lindo. Eu que já escrevi 2 livros sobre isso, né? O primeiro livro que eu escrevi, que foi do mestrado, se chama Propriedade Privada Funcionalizada. No meio acadêmico, você já tem isso como beabá, como alfabetização do pertencimento, você entender que há uma funcionalização dos bens. Mas, por exemplo, eu dando aula esses dias em turmas do Poder Judiciário, a gente falando sobre a Lei de Liberdade Econômica, que trata dessa simetria dos empresários e que fala dessa ausência de vulnerabilidade, e é quase unânime numa sala imensa de que foi a lei mais importante dos últimos tempos. Isso é assustador, porque você tem todo um projeto constitucional solidarista, coletivo, ambiental, de bens para o bem comum, de uma interpretação sempre solidarista, e alguém dizer que a Lei de Liberdade Econômica é a coisa mais importante que se fez nos últimos tempos. Uma lei que veio marcar o individualismo, que vem dar uma ré nesse solidarismo, que vem dizer que não tem vulnerável em canto nenhum. Então, isso é um pouco assustador. Então, você vê, quando alguém se assusta com funcionalização de direitos, em pleno século XXI, e quando se assusta com o poder da caneta, é muito pior, porque o jeito que você olha para o sistema vai determinar a minha advocacia, por exemplo, que eu posso dizer ao meu cliente que os contornos da propriedade dele pode ser individualista ou não, e o juiz a mesma coisa, ele pode dar esse contorno nas sentenças. O meu entendimento é o do juiz pode ser mais perigoso, porque eu posso causar um prejuízo dizendo ao cliente não tem direito, ele vai procurar outro, mas se o judiciário disser não tem direito, é um tempo histórico que estaciona. Então, vivemos, sim, uma dificuldade gigantesca de incorporar que esse século XXI está bem diferente e com contornos legais bem diferentes. E aí eu vou pegar esse gancho para ressaltar o que você falou antes. Primeiro, um choque geracional. A gente tem 2 modelos proprietários coexistindo. A gente ainda tem o modelo da propriedade clássica e o modelo de uma propriedade funcionalizada. Mas o problema é que, no âmbito de decisão, sobretudo das cortes superiores, a gente ainda tem um pensamento clássico como preponderante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa colocar aqui. Mas aí, qual é a minha preocupação? Vamos pegar a base do sistema, vamos pegar, em tese, juízes mais novos, juízes com a formação mais recente e juízes que vivenciam o que você chamou aqui de direito de acesso.
O meu problema é olhar para o direito de acesso e tutelar ele da mesma forma como sempre se tutelou o direito de propriedade. Deixa eu tentar explicar isso de outro jeito. Você vai para o Código de Processo Civil e você vê que as regras que você tem para proteger os seus acervos patrimoniais são regras que trabalham a propriedade clássica. Então, você tem turbação, você tem esbulho, você tem emissão de posse, e esses remédios, esses mecanismos, foram feitos para um paradigma onde eu tenho Caio brigando com Tício, onde eu tenho uma ação que é individual. Mas agora eu tenho alguém que tem um açude e essa é a única água potável num raio de 30 quilômetros naquela região que está há 5 meses passando por seco. E as pessoas estão entrando na fazenda, não é para furtar nada, não. É para matar sua sede, porque senão elas vão morrer. E aí a pessoa que é dona da fazenda, ela está preocupada com isso. E aí vai consultar o advogado, e o advogado vai utilizar uma ferramenta clássica. Ele vai discutir um interdito proibitório em relação ao vizinho para aquilo ali não se repetir, ele vai ingressar com ação de manutenção da posse, tá? Para tentar impedir o acesso daquelas pessoas àquele bem. Eu queria te perguntar como é que você vê as tutelas processuais, os remédios processuais para assegurar o direito de acesso, tá? E não mais a propriedade. Porque eu acho que o seu esforço nos últimos anos vem sendo explicar os contornos do que significa pertencimento, raciocinar no ponto das titularidades e que os bens precisam de uma função, e essa função não pode ser individual, tem que ser coletiva, e aí você constrói um conteúdo para uma função social da propriedade, mas uma propriedade contemporânea, no contexto das necessidades atuais. Só que a gente precisa que o direito material e o direito processual dialoguem e a gente precisa ter ferramentas para poder assegurar isso. Como é que você enxerga essa questão dos instrumentos para proteger o direito de acesso? A gente tem instrumentos específicos, a gente precisa desenvolver esses instrumentos. Como é a tua visão em relação a isso? Vamos lá, esse é um ponto que eu adorei escrever no meu segundo livro, você deve lembrar isso como meu examinador, foi um dos pontos de discussão da minha tese, acho que um dos pontos da inovação da tese, a tão esperada inovação, como processualmente defender um bem difuso. Era uma pergunta que tinha, assim, era um desafio grande para mim, porque era uma pergunta que os processualistas faziam desde 1960, com Mauro Capelletti, na Itália. E veio para cá Barbosa Moreira, veio Ada Pellegrini Grinover, me lembra outro processualista, Ada Barbosa, acho que eu trabalhei com mais dois. Vem mais para frente aqui nessa nossa geração já, o Fred Didier, o Antônio Gide, e essas pessoas pensando magistralmente o que fazer para defender direitos difusos. E aí o que é que eu percebi? A geração desde Mauro Capelletti falava em interesses difusos, porque não se tinha direitos. Então, não havia um direito difuso e, portanto, eu não podia atribuir um sujeito que tivesse esse direito, e se eu não tinha um sujeito, eu não tinha como ter um processo, porque o processo é feito para o sujeito subjetivo, o individual. Então, eu tinha que ter um dono do meio ambiente para que ele pudesse ser protegido em juízo. Então, como não era direito, não tinha um sujeito individual para ir buscar no processo, um redutor de complexidade que se encontrou no sistema foram os intermediários. O Ministério Público será este representante da coisa coletiva, digamos assim, em estrito senso. Eu já vou dizer porque eu não gosto do coletivo, mas agora vai ser didático para entender. Então, este direito pulverizado vai encontrar um representante que é o Ministério Público. O que é que eu defendi na minha tese? Nós tínhamos lá em Mauro Capelletti um interesse. Ele estava falando da Itália. Se a gente for puxar para o Brasil, em 88 nós tínhamos direitos, porque o 225 da Constituição está lá, o meio ambiente é bem de uso comum do povo. A cultura está lá. A educação como direito e a saúde como direito difuso está lá. Então, não existe mais um interesse, existe um direito. E para todo direito, tem que ter um titular. Quem é o titular de um direito difuso como o meio ambiente?
Aí eu criei doutrinariamente, né, isso me era possível numa tese de doutorado, e a sociedade como sujeito de direito. Você não tem o espólio, você não tem o condomínio, você não tem os entes não personificados, por que que a sociedade não pode ser mais um? Tá, mas aí eu estou falando de processo. Como é que eu boto a sociedade inteira dentro de um processo para cuidar de um bem difuso? E a minha resposta foi: o processo civil foi criado para o individual, mas o processo civil precisa ser interpretado para o coletivo e para o difuso. Para o coletivo está mais fácil. Eu tenho lá uma cooperativa, que é um grupo coletivo, eu tenho uma associação, eu tenho uma fundação, eles já encontraram o espaço dele no processo. O difuso, não. Então, qual foi a minha saída? Vai dar mais trabalho. E o jurista não gosta de ter trabalho, principalmente o judiciário, nesse sentido criativo. A saída é: a sociedade é o sujeito de direito, titular do bem difuso, meio ambiente, cultura, memória, bebê, e quem vai ao judiciário é o cidadão. O cidadão não representa a sociedade como MP, ele presenta. Mas aí ele sozinho vai entrar com uma ação para defender um bem difuso? Porque esse é o contorno da titularidade constitucional. Eu tenho um problema no meu espaço urbano ou rural, o Ministério Público está tuiuiu para entrar com ação, mas eu sou o dono daquele espaço ambiental. Eu sou o titular daquele direito. Então, eu vou a juízo num contorno completamente diferente do que eu vou no clássico. Se alguém jogar veneno na minha caixa d'água, eu tenho um direito individual, eu vou proteger a mim. O pedido do processo é para mim. Mas se eu encontro alguém que jogou veneno no riacho que passa na frente da minha casa, e esse riacho passa por muitas casas, o pedido do processo é para mim e para todos que utilizem daquela água. Então, é só entender que o pedido é diferente. O pedido é solidário. Nós não estamos acostumados para pedidos solidários. Nós estamos acostumados para pedidos individualistas. Eu coloquei lá no meu livro um exemplo do Tribunal de Justiça de Pernambuco, exatamente com esse riacho. O rapaz tinha uma casa numa região meio urbana e meio rural que passava um riacho. E ele percebeu que o morador lá de cima, que era um riacho mais ladeirado, estava jogando coisa poluente e passava no riacho, o riacho passava na casa dele e estava vindo com água poluída. E o que é que ele pediu em juízo? A proteção do riacho, que ele, como autor da ação, pedindo para proteger o riacho e que o réu se abstesse de jogar veneno. Decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele não tem legitimidade para proteger o riacho. E aí é o meu ponto de discussão na minha tese de doutorado, é que esse cidadão tinha, sim, legitimidade. A sentença e o acórdão tinha que ter mandado o réu se abster de fazer isso, porque um cidadão estava tutelando o meio ambiente na qualidade de presença da sociedade em juízo. Então, o olhar difuso, o olhar de uma reorganização das estruturas do processo, também são a necessidade de modernização, tanto quanto o Poder Judiciário, do direito material. Precisa de legislação para isso? Seria bom se já pudéssemos avançar num processo mais difuso, mas enquanto não temos, o que a gente já tem no Código de Processo é suficiente. E aí, quando eu digo, a resposta do direito processual está no direito material. Existe um bem, existe um titular, e eu vou aqui no processo permitir que este titular venha a juízo pedir direitos. Então, acho que esse é um dos grandes temas da contemporaneidade. O artigo que eu lhe entreguei recentemente, que vai sair na coletânea do GP, é sobre isso. Eu fiz esse recorte lá da minha tese. Então, daqui a pouco vocês vão receber a notícia de uma nova coletânea. E essa discussão sobre a legitimidade da sociedade como sujeito de direito, na tutela de bens difusos, vai ser o meu artigo. E aí a gente precisa continuar martelando isso, porque sem instrumentos processuais, a gente não consegue efetivar o discurso, tá certo? A gente tem que trabalhar civil e processo em simbiose.
e não cada um tentando, num cabo de guerra, puxar a corda para um lado para saber qual vai ser a perspectiva do tratamento do assunto. Mas a gente saiu da propriedade, falou da propriedade funcionalizada, mas eu quero partir agora para uma terceira categoria, da propriedade dita inteligente, da smart property, tá? E aí, veja, para mim, de inteligente não tem nada. O adjetivo aqui tem outro sentido. Mas, para quem nunca se aprofundou em relação ao termo, eu estou falando da possibilidade de você acrescentar num contrato cláusulas com alta executoriedade, com self-enforcement. Então, no futuro, não sei se tão distante ou não, você compra um carro financiado, atrasa o pagamento das parcelas, e depois de uma ou duas notificações pelo seu celular, ou até no próprio monitor do carro, quando você for ligar o carro, aparecer a notificação dizendo que você está em dívida, simplesmente um belo dia você vai tentar acionar o motor do seu carro e a transmissão vai estar desligada, e o carro não vai sair do lugar. Além disso, é perfeitamente possível que depois do inadimplemento, não antes, por uma questão de tutela da privacidade, mas depois do inadimplemento, que o banco que te condicionou a entrega do dinheiro, a acesso ao GPS do seu carro em caso de inadimplemento, mande para o oficial de justiça a localização e GPS de onde o veículo está para realizar a busca e apreensão. Há quem sonhe com o dia que o carro vai voltar sozinho para a garagem do banco ou para a garagem da concessionária, em caso de inadimplemento, mas muito antes disso, a gente já tem, hoje, tecnicamente, a possibilidade de utilizar instrumentos que no livro das coisas a gente chama de autotutela, tá? Para tratar desses assuntos relacionados à propriedade inteligente. Propriedade inteligente, contratos inteligentes, e a minha preocupação em relação à digitalização da propriedade é a clássica discussão entre relatividade e efeitos erga-omnes. Então, quando eu faço um contrato com você, o contrato vincula nós dois, mas as outras pessoas que estão nos ouvindo, que não têm acesso àquele contrato, não sabem os termos que a gente combinou. E por isso a exigência ainda de se levar a registro num cartório específico para que você tenha um local onde todos possam checar, onde todos possam conferir aquilo. Eu tenho visto pessoas muito empolgadas com a ideia de utilizar novas tecnologias para garantir essa publicidade. Por exemplo, blockchain. E se repete os argumentos que a blockchain é descentralizada, que a blockchain é segura, que a blockchain pode ser acessada por qualquer lugar, mas as pessoas confundem uma tecnologia com suas aplicações. Eu não tenho uma rede blockchain padrão, única, universal. Eu, você, qualquer um aqui da sala, podemos começar a nossa própria rede blockchain. A gente tem redes privadas, a gente tem redes públicas, e me preocupa o encantamento de algumas pessoas com a possibilidade de você agregar a contratos tradicionais funções tecnológicas, sem que a pessoa entenda exatamente o que é que ela está aceitando, quais são as consequências jurídicas para isso, num sistema que não está funcionando, tá certo? Então, o que é que acontece? Vamos fazer uma distinção entre os seus livros, um dos seus maiores patrimônios, e os seus sapatos. Eu tenho certeza que tinha mais caixa de sapato na sua mudança do que de livro. O livro dá para a gente trabalhar a ideia de acesso, dá para trabalhar a ideia de compartilhamento, mas talvez não dê para fazer isso com seus sapatos, tá? Se você trabalha a ideia do acesso comparado com o do sapato, eu quero fazer essa distinção aqui para chamar a atenção para vocês para uma coisa. O direito de acesso depende de uma plataforma. Então, se eu vou comprar a cópia do livro eletrônico da professora Everilda na última edição, eu só consigo acessar a cópia dentro da plataforma da empresa que me vendeu o livro. Então, se, por exemplo, eu não tiver em dia com o pagamento, ou, por exemplo, for no fim de semana e a plataforma estiver em manutenção, eu não vou ter acesso a isso. E aí, os conceitos da gente de que o proprietário pode usar e dispor da coisa quando ele quiser, do jeito que ele quiser, tendo como limite o interesse coletivo, a função social, começam a ser relativizados e talvez não funcionem da mesma forma no ambiente digital. Me preocupa com o fato de eu entrar num site de uma livraria e a livraria me dá duas opções de compra. Eu posso comprar o livro remotamente, ele vai chegar o exemplar físico na minha casa,
É que eu estou falando de tradição, de entrega efetiva da coisa, e o livro é meu, está na minha propriedade, está aqui nas minhas prateleiras. Ou eu simplesmente ingressar no site e comprar o acesso a uma cópia digital do livro. E eu posso comprar um acesso perpétuo, enquanto vivo eu estiver, eu vou ter acesso ao livro. Ou eu posso fazer uma assinatura. E alguns já assinam a plataforma da RT, a Velex, a plataforma do Grupo GEM, a plataforma do Grupo Somos Educação. E enquanto você estiver pagando pelo acesso, você vai poder receber o conteúdo. Então, veja que a gente está saindo de uma economia baseada em bens, onde você adquiria a titularidade da coisa para os seus interesses. E eu passo para um modelo econômico onde, em vez de adquirir a coisa, eu passo a adquirir o acesso sobre a coisa. E aqui eu tenho uma questão do impacto econômico bem interessante. Talvez eu gaste mais para comprar o bem, mas se eu fizer um esforço, juntar o dinheiro e comprar aquilo, enquanto vivo eu estiver, aquilo é meu e, em tese, transmitir para meus herdeiros. Mas na hora que eu passo para o acesso, eu preciso pagar para acessar a plataforma, e eu não vou ter uma cópia de minha titularidade, eu vou ter uma licença de uso daquilo, eu vou ficar escravizado no sentido que eu vou ter que pagar o resto da minha vida se eu quiser ter acesso àquilo ali. Eu deixo de pagar um valor maior uma vez para ficar todo mês pagando recorrentemente um valor. Eu tenho aqui certeza que todo mundo nessa sala, tá, é escravo de alguma forma. Eu vou até, Verida, tirar aqui o destaque da gente e colocar todo mundo no destaque. Eu tenho certeza que todo mundo aqui da sala tem um pagamento recorrente. Os seus arquivos que estão na nuvem, de algum valor para você poder acessar um antivírus, para poder você acessar um livro, tá certo? Então, esse modelo econômico faz com que a gente não perceba que a cada R$ 3, a cada R$ 10, a cada R$ 30, isso vai se somando, tá certo? E a gente fica dependente desses pagamentos para poder ter acesso a essas informações. E eu não sei se a gente tem instrumentos desenvolvidos e amadurecidos de modo suficiente para lidar com isso, certo? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses conceitos de propriedade digital, de propriedade inteligente e de acesso digital a bens que podiam ser adquiridos no mundo físico. Muito bem, Marcos. É uma excelente observação. Eu sempre respondo isso da seguinte maneira: quem de nós trocaria a energia elétrica para voltar ao acendedor de lampiões? Quem de nós entregaria o computador para voltar à máquina de datilografia para salvar o emprego dos datilógrafos? Quem de nós sairia do smartphone para voltar para o telefone fixo? Então, existe o encargo do tempo. Viver um tempo histórico tem seu preço. Tudo que vier vai vir com o bem e com o mal. A escolha de cada um vai partir do que é inevitável e daquele pouco espaço que nos cabe escolher. Porque a gente acha que está escolhendo as coisas, mas o tempo histórico diz que você não escolhe muita coisa. Mas dentro do que eu tenho autonomia, vem os caminhos que eu posso percorrer e para onde eu vou. E aí, cada vez mais atual a discussão ética. A ética é quem vai salvar o mundo digital. O que a gente está vendo com esses discursos de ódio, de internet, de não sei o quê? É que a gente achou que o digital é terra de ninguém. A gente achou que não há responsabilidade naquilo que eu tuito. Que o meu espaço do Instagram, o meu perfil do Instagram, do Facebook, é privado. Quando cada coisa que eu posto é como se eu estivesse postando aí na Fernanda Lima, no outdoor, para todo mundo ver. A ideia do público e privado, que é uma ideia que Hannah Arendt rediscute naquele livro A Condição Humana, nós precisamos voltar para a ágora. Nós precisamos resgatar o espaço social. E não é o espaço público, é o espaço social. É um espaço onde eu exerço o meu direito individual com a responsabilidade social. E essa é a marca do Estado Social. O positivismo jurídico, Leon Deguy, Augusto Comte, quando trouxeram o positivismo, quando trouxeram a ideia de socialidade, era uma marca de um novo tempo.
Então, quando eu venho com o mundo digital trazendo novos contornos, eu posso escolher atualizar o software ou eu posso viver no software lá para trás. Eu posso hoje viver com máquina de datilografia, dizer que eu não quero um e-mail, quero mandar uma carta para Marcos, posso. Mas o meu tempo histórico é tão atrativo que eu não vou ter coragem de mandar uma carta e esperar 15 dias. Eu vou preferir mandar uma mensagem de WhatsApp, porque e-mail pode ser que ele só veja amanhã. O WhatsApp eu sei que ele vai ver mais cedo. Então, o tempo histórico é o da agilidade, é o do fluido, é o do rápido e é o do não pesado. Então, escolher uma assinatura no lugar de comprar é um tempo histórico. O importante é você saber o que você está fazendo. Eu posso escolher a datilografia? Posso. Mas eu posso escolher a assinatura dos livros. Eu posso escolher o acesso à plataforma do streaming. Eu só preciso entender o que é que eu estou fazendo. Porque, se você pensar, Marcos, na nossa biblioteca, não tem aquela célebre frase que uma caneta, acho que é uma pena do legislador joga fora uma biblioteca, a gente escuta isso de milhões de anos. Então, uma lei joga fora esse monte de livro que está aí atrás de Marcos, porque está tudo revogado. Então, de certa forma, a assinatura me permite não ter que jogar fora esse monte de coisa, porque eu estou sempre atualizado com o livro que vem. Então, o que eu gastaria comprando coisas que vão ficando desatualizadas, pode ser até que eu gastar mais juntando a assinatura de uma vida inteira, me deixe menos impacto ambiental, inclusive, de eu não estar precisando jogar livro, porque tudo está no acesso virtual. Então, é um jogo de de ganhos e perdas histórico. A faca que faz o alimento pode matar a cozinheira também. Então, é o uso ético da coisa, é o uso responsável, mas a consciência de um tempo histórico. Não tem para onde correr. Então, já que temos que vivenciá-lo, vamos vivenciá-lo da melhor forma possível. Se você pegar um filme, por exemplo, nós professores temos aqueles filmes que a gente gosta de trabalhar em sala de aula. Eu já não preciso ter uma estante de filmes como antes. Eu posso ter, na propriedade individual, fisicamente, apenas aquele filme que eu gosto tanto, que é um clássico que eu quero dar aula, ou que eu quero guardar pelo aprendizado que aquele filme me dá. Mas eu vou ter um, dois, três, no formato de propriedade clássica individual, e vou experienciar o mundo digital no fluido, com o acesso a uma biblioteca de alguém que só ficaria aqui empoeirado ou fazendo alguma coisa. Então, na minha concepção, se o tempo histórico é inevitável, a experiência do que ele traz vai trazer discussões essenciais que vão moldar essas coisas. Então, do mesmo jeito que tem abusividade no físico, vai ter no digital. Do mesmo jeito que a gente brigou por leis para proteger problemas no físico, nós vamos brigar por leis no digital. Então, as coisas vão se moldando a partir da experiência, daquilo que considerarmos como danos e naquilo que considerarmos que precisa de tutela. O meu medo é o que a gente ainda nem percebeu que precisa de tutela, porque na proteção de dados, essa entrega de dados, o reconhecimento facial, um edifício hoje, quase todos para você entrar, já é tudo com reconhecimento facial. Para onde é que está indo o meu rosto? Né? Vocês todos aqui podem já ter feito um print dessa tela. Para onde está indo a minha imagem? E a gente ainda se preocupa pouco, mesmo tendo o Marco Civil da Internet, mesmo tendo a LGPD, mas a gente se preocupa muito pouco com o uso dos dados da gente. A gente aceita cookie o tempo inteiro. Para entrar aqui no Zoom, eu tive que aceitar o cookie, aceitar termos de uso, aceitar não sei o quê, porque a plataforma não me deixava entrar, e se eu fosse regular isso tudo agora, eu me atrasava para entrar. Então, é isso, é fazer escolhas de um tempo histórico inevitável e que possamos usar eticamente. E aí a gente pega essa última fala, professora Verilda, para orientar nossas pesquisas, tá certo? O que você está pesquisando já está regulado classicamente? O que você está pesquisando está num vácuo legislativo? O que você está pesquisando tem uma legislação que pode ser traduzida e adaptada, mas não é suficiente. Você já verificou se tem projetos de pesquisa ou se tem projetos de lei em andamento que possam jogar luzes sobre o assunto, certo? Você está se preocupando com o problema presente
que pode estar no fórum hoje para ser debatido e ser objeto de uma sentença, ou você está discutindo sobre coisas futuras? Se hoje esse assunto fosse discutido no fórum, que instrumentos a gente teria? A gente precisa levar em consideração que depois de uma primeira parte expositiva, descritiva nas nossas pesquisas, a gente precisa de uma parte analítica, técnica, propedêutica, profissional, de como é que a gente vai fazer e que ferramentas a gente vai usar para enfrentar isso. Querida minha amiga, eu não quero abusar do seu tempo, tá certo? Eu acho que a gente teve aqui uma boa conversa, um bom diálogo, e eu vou deixar aqui uns minutinhos primeiro para você se despedir do pessoal que vai assistir o vídeo e depois abusar mais um pouquinho da sua paciência para você ficar respondendo aqui eventuais perguntas do pessoal que assistiu a gente, tá bom? Então, vou te destacar de novo na tela para poder a gente encerrar essa primeira parte da gravação. Você que quer continuar assistindo, infelizmente não vai, é só um gostinho aqui, a gente vai agora ficar no ambiente mais privado para continuar esse papo, mas a palavra é sua. Eu só tenho a agradecer, Marcos, porque falar em direito civil é uma delícia, mas falar com você é melhor ainda, porque eu sempre digo que quando eu acordo assim, me achando muito inteligente, muito sabida, muito tudo, aí eu olho a sua imagem aqui no WhatsApp e digo, recolha-se a sua insignificância, ele é mais inteligente que você. Então, essa troca aqui é sempre espetacular, eu aprendo muito mais do que entrego, e foi assim um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. E aí eu vou encerrando por aqui, convidando a quem estiver nos assistindo que veja os outros vídeos no canal, as reuniões do grupo de pesquisa da UFPE, as reuniões dos projetos da UFAL e do SESMAC, dentro dos PPGDs que a gente participa. Até breve, pessoal.